Boa tarde, estamos ao vivo através do canal Panorama Petrobras da Web TV. E hoje nós vamos conhecer melhor os pontos de vista dos dois candidatos que chegaram ao segundo turno da eleição para o representante dos empregados no Conselho de Administração da Petrobras. A votação do segundo turno será realizada entre os dias 31 de janeiro e 8 de fevereiro. Dois candidatos estão na disputa. O técnico de segurança pleno, David Souza Bacelar da Silva, trabalha na área de segurança industrial, na refinaria Landulfo Alves, na Bahia, e está há 9 anos na companhia. O outro candidato é o analista de sistemas sênior Silvio Cinedino Pinheiro, que está há 27 anos na companhia. Ele trabalha na gerência de geofísica aplicada à exploração e é presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras. O Cinedino é o atual representante dos empregados no Conselho de Administração e concorre à reeleição para um novo período. As regras desse debate foram criadas pela Comissão Eleitoral e pelos candidatos. Não serão permitidas ofensas pessoais e nem acusações. Cada candidato deverá limitar-se à resposta da pergunta feita. Quem infringir a regra será interrompido. Os candidatos não poderão exceder o tempo determinado para apresentação, pergunta, resposta, réplica ou tréplica ou considerações finais. Os candidatos poderão acompanhar o tempo de fala através do monitor disponível aqui no estúdio. E quando o tempo se esgotar, o candidato vai ser advertido e deve parar de falar imediatamente. Caso contrário, o microfone do candidato será desligado. No início do debate, cada candidato terá 3 minutos para se apresentar ao público, falando, entre outras coisas, de sua biografia, dos motivos que o levaram a se candidatar e de como pretende atuar nesse novo período no Conselho de Administração, caso seja eleito. Depois, cada candidato vai fazer 2 perguntas para o colega. Em seguida, eles vão responder a 4 perguntas do público enviadas pela chave CITV, que serão sorteadas aqui ao vivo. E encerrando o debate, cada candidato fará suas considerações finais em 3 minutos. Então vamos ao sorteio para ver quem será o primeiro a falar. Estamos aqui com a urna. David. Então, candidato, o senhor tem 3 minutos para se apresentar a partir de agora. Bem, boa tarde aos companheiros e companheiras que estão nos assistindo nesse momento aqui na Web TV. Para os que não me conhecem, meu nome é David Bacelar, técnico de segurança na refinaria Landulfo Alves e atual coordenador do Sindipetro, Sindicatos Petroleiros e Petroleiras da Bahia. Tenho 34 anos, casado, pai de 2 filhos, graduado em administração pela Universidade Estadual da Bahia, com especializações em gestão de pessoas pela UFBA e em ICMS pelo Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Estado da Bahia. Ingressei na empresa em 2006, sempre defendendo interesses do trabalhador e da trabalhadora, tendo enfrentamento direto com a gerência que infelizmente tentava subnotificar ou esconder, maquiar acidentes que ocorriam no ambiente de trabalho lá na refinaria. E devido a essa atuação e ao envolvimento com o movimento estudantil no início da década de 2000, dos anos 2000, fui convidado em 2009 para entrar no movimento sindical. Então, em 2009 até os dias atuais, sempre tive enfrentamentos contundentes com relação às questões principalmente de saúde e segurança do trabalhador, ao ponto de ingressar na Comissão Nacional Permanente do Benzeno, onde ainda estou representando a Central Única dos Trabalhadores, e também de ter, junto com outros companheiros e companheiras, contribuído aí com atitudes contundentes do sindicato que demonstraram a sua independência e autonomia diante do patrão e do governo, como interdições dentro da refinaria, como grandes denúncias feitas ao Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e Ministério da Saúde. Então entendemos que dessa forma, essa candidatura, construída de forma bastante democrática, participativa, com os 13 sindicatos filiados da nossa federação e também da nossa federação, entendemos que a partir dessa construção, que a partir de uma história de luta pela categoria petroleira, podemos fazer com que esse espaço, que é do trabalhador e da trabalhadora, que é seu, meu companheiro e minha companheira, ele possa estar voltando para as suas mãos. Entendemos que nesse mandato que vai iniciar após a posse, provavelmente em março ou abril, nós tenhamos a oportunidade de fazer com que você seja bem representado nesse espaço que é do trabalhador e da trabalhadora. De que maneira? Primeiro, fazendo com que a comunicação ela ocorra de uma maneira devida, que a prestação de contas desse mandato seja de forma bastante transparente e participativa,
assim como o companheiro Zé Maria, quando conselheiro em 2013, fez muito bem, visitando diversas bases e fazendo com que as pessoas contribuíssem com o seu mandato através também da internet e do Facebook. Então você hoje vai ter a oportunidade de estar observando aqui um debate de ideias, observando aqui as propostas dos candidatos e com certeza, ao final desse debate, você vai avaliar que a juventude, somada com a experiência, pode contribuir de forma significativa para que o Conselho de Administração dessa grande empresa que é a Petrobras, ela volte para as suas mãos. Obrigada, candidato. Candidato Cinedino, 3 minutos a partir de agora. Boa tarde, companheiras e companheiros. Eu sou o Silvio Cinedino, eu tenho 63 anos, sou casado, tenho 3 filhos. Eu sou engenheiro eletricista de formação, estudei na PUC do Rio, mas sou profissionalmente analista de sistemas. Eu tenho mestrado em ciência da computação e tenho MBA em previdência privada, porque também sou conselheiro deliberativo representando os trabalhadores na Petros. Muitas pessoas me perguntam, Silvio, você já participou de 2 mandatos, eu estou no 2º mandato no Conselho, por que você ainda vai concorrer a um 3º mandato? Na realidade, eu não iria concorrer a um 3º mandato. Na realidade, eu estou no PIDV e ia sair em maio. Aliás, essa minha aposentadoria está na mão dos companheiros. Se eu for eleito ao Conselho, eu vou continuar na ativa. Se não, vou me aposentar em maio, porque tecnicamente no meu setor, exatamente inclusive por causa do PIDV, meu serviço já foi praticamente passado, já tem muitas pessoas que são capazes de fazer o que eu faço hoje. Mas vários companheiros me questionaram por que eu não concorreria uma 3ª vez, já que a Petrobras está passando por um momento muito difícil e eu, participando agora do Conselho, acho que tenho dado uma boa contribuição para que a Petrobras saia desse buraco em que foi colocada pela quadrilha de bandidos que ocupava parte da direção, e eu pensei melhor e achei que podia ser. Então, cabe aos companheiros, se avaliarem que o meu mandato deva ser renovado, que votem em mim, porque senão eu irei me aposentar, porque, como já disse, acho que profissionalmente no setor já dei minha contribuição. E por que concorrer de novo? Porque, companheiros, a Petrobras está numa situação muito difícil, o seu nome colocado na lama, inclusive com afirmações absolutamente absurdas que a Petrobras estaria paralisada. De maneira nenhuma a Petrobras não está paralisada. A Petrobras vem batendo recordes em cima de recordes de produção de petróleo, mas temos algumas questões que têm que ser resolvidas. Os ativos que foram envolvidos na Operação Lava Jato estão contabilizados, por exemplo, hoje com valores superiores ao que deveriam estar. Então, essa é uma questão muito complicada que a Petrobras precisa resolver e eu acho que tem contribuição a dar. E fica, então, quanto à minha comunicação com os companheiros, eu acho que no primeiro mandato a comunicação foi muito falha, tive muita dificuldade. Nesse 2º mandato, acho que foi melhor e estamos dando passos no sentido de que a gente melhore. Acho que o que falta aos conselheiros hoje, tanto faltou a mim quanto acho que faltou ao companheiro Zé Maria, foi motivar a categoria a votar. Eu lembro sempre que os acionistas privados, para colocarem um membro no Conselho de Administração, precisam ter bilhões de reais em ações. E os nossos petroleiros, basta um clique no teclado para que a gente eleja nossos representantes. Obrigada, então, candidato. Muito obrigada. E no próximo bloco, os candidatos farão perguntas um ao outro. A gente volta já já. Combustível. Segundo o dicionário, qualquer corpo que, combinado com outro, produza uma reação química, liberando energia na forma de calor. Tem combustível que já nasce com o brasileiro. Os outros, a gente desenvolve aqui. Nova gasolina Petrobras Grid. Maior desempenho, máxima eficiência. Petrobras Grid. Gasolina se escolhe assim. Superação. A nossa história está repleta desta palavra. Lá atrás, mostramos que o petróleo era nosso. E recentemente, descobrimos o pré-sal. Hoje, os desafios são outros. Por isso, estamos aprimorando a governança e a conformidade na gestão da empresa. Petrobras. Ontem, hoje e sempre, superando desafios. Todos eles.
Estamos de volta e nessa parte do debate, cada candidato terá 1 minuto para fazer 2 perguntas ao colega. O candidato interrogado terá 3 minutos para responder. Em seguida, haverá uma réplica de 1 minuto por parte do candidato que fez a pergunta. Por fim, o candidato questionado terá 1 minuto para a tréplica. Serão ao todo 4 perguntas alternadas. Vamos fazer novamente um sorteio para a escolha do candidato que vai iniciar essa etapa. Vou dar uma mexidinha aqui. David. Então, candidato David, 1 minuto para fazer a sua pergunta. Vamos esperar o cronômetro. Agora. Candidato, o senhor já está aí há 2 mandatos no Conselho de Administração da Petrobras, também há alguns mandatos no Conselho Fiscal e Deliberativo da Petros. É notório, a categoria percebeu isso e nas visitas que fizemos às bases, a queixa principal era da falta de comunicação para com a categoria. A falta de comunicação, a falta de uma prestação de contas mais efetiva para que as pessoas tivessem ciência daquilo que estava sendo feito nesse mandato. Além disso, o candidato também fez péssimas declarações na mídia golpista, em suas mais de 40 entrevistas, conforme está disposto lá no seu blog, que infelizmente fez coro com essa mídia e em vez de defender os petroleiros e as petroleiras e a Petrobras, fez aquilo justamente que a mídia golpista queria. Então, candidato, por que o senhor quer ir para um 3º mandato? Obrigada. 3 minutos para a sua resposta. Candidato Cinedino, 1 minutinho a partir de agora. Bem, primeiro eu não considero que a minha comunicação seja tão falha assim. A gente tem um blog dos conselheiros da Petros, que pode ser consultado pela internet, onde a gente, não só eu, mas todos os conselheiros eleitos pelo CDPP, dão depoimento, dão testemunho da sua atuação no Conselho Deliberativo da Petros e no Conselho Fiscal. E quanto ao mandato, quanto à minha associação à mídia golpista, é absolutamente um equívoco, né? O que há, isso eu vou continuar fazendo. Eu entendo que um representante dos trabalhadores da Petrobras no Conselho de Administração também é um representante da sociedade dentro e tem o compromisso de dar transparência sim ao Conselho de Administração e o que ocorre lá dentro. Então eu não tenho nenhum problema. Não esperem de mim, como eu já disse no outro debate, a infalibilidade, né? Eu sou falível, mas tenho, assim como todas as pessoas, mas acho que tenho uma das minhas poucas qualidades, é exatamente saber reconhecer um erro e mudar a postura. Então já tive essa oportunidade no próprio Conselho, já me equivoquei, mas revi minha posição em várias ocasiões. Então não tenho essa preocupação. E quanto à mídia golpista, a mídia é golpista, mas eu não sou golpista. E as informações que eu repassei à imprensa, e como já fiz várias vezes, inclusive eu quero lembrar aqui que a primeira pessoa que falou nos escândalos da Petrobras foi exatamente eu contra a refinaria de Pasadena, em junho de 2012. E essa época ninguém prestou atenção, ninguém se interessou. A própria FUP mesmo não se interessou em aprofundar o assunto. Então eu não acho que eu seja golpista, pelo contrário, repito aqui, eu tenho um compromisso com a transparência do Conselho. O Conselho era absolutamente intransparente, nada que era decidido lá era comunicado explicitamente o que ocorria, e acho que desde que eu entrei lá, inclusive já sofri várias críticas, por isso até ameaças dos conselheiros de ser levado à CVM, por exatamente dar transparência ao que ocorre no Conselho, e garanto a vocês, podem ter confiança que vou continuar com esse comportamento. A Petrobras não tem o que esconder. Tivesse Petrobras transparência nas suas atitudes, nas suas ações, a gente não estaria passando por isso. Isso também é fruto exatamente dessas decisões que são tomadas em gabinetes fechados, em partidos políticos e que não correspondem ao interesse nem da Petrobras e muito menos da população que essa é o proprietária. Então, eu repito aqui aos nossos possíveis eleitores que tenham tranquilidade. Vou continuar com segurança, fazendo o meu trabalho, defendendo o interesse dos trabalhadores dentro do Conselho, com independência e com transparência. Garanto que vou continuar repassando informações que achar relevantes à população. Obrigada, candidato. 1 minuto para réplica, 1 minutinho, a partir de agora. Os companheiros e companheiras que estiveram conosco nas diversas bases pelas quais nós passamos, fizeram essas queixas e com certeza elas são ratificadas
não apenas por mim, mas por várias pessoas que acompanharam isso. Não apenas com relação à falta de comunicação, que foi notória. As atas, os resumos das atas não estavam disponibilizados. O fórum que o candidato se disponibilizou a fazer, o último foi em julho de 2014, trazendo assim uma dificuldade na sua prestação de contas para com aquele que o elegeu no ano passado. Então, além da questão da falta de comunicação, é notória também as várias declarações muito ruins que o candidato fez na mídia golpista, sim. Porque quando o candidato, por exemplo, foi interpelado no programa Entre Aspas, da Globo News, e ele disse que apenas ele, ou seja, eu não sou corrupto, eu não sou desonesto, eu não sou ladrão, então coloca em xeque todos os outros petroleiros e petroleiras que são dignos e dignas do trabalho que fazem. Obrigada, candidato. 1 minuto para réplica, 1 minutinho a partir de agora. Isso é risível, dizer que eu estou me considerando a única pessoa honesta dentro da Petrobras. Mas, pelo contrário, a Petrobras tem 99,9% de pessoas honestas, mas que há bandidos aqui, há. Inclusive, quando a primeira vez, quando foi colocado no Conselho de Administração sobre o envolvimento do Paulo Roberto, ele ainda não havia feito a sua delação premiada, não tinha transformado num caguete premiado, e essa questão foi levantada no Conselho, eu fui muito claro. Eu disse, olha, que eu não sei se o Paulo Roberto Costa é culpado, mas se ele for, certamente podem procurar que há outras pessoas envolvidas. É impossível uma pessoa fazer uma coisa dessa dentro da Petrobras sozinho. Mas daí dizer que eu me disse a única pessoa honesta, é ridículo. Não sou a única pessoa honesta. Sim, sou honesto, mas não sou o único. Tem muitos, inclusive o companheiro que está aqui ao meu lado, eu acredito. Obrigada, candidato. Agora a pergunta é sua. O senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta a partir de agora. Candidato, em junho de 2012, como eu já comentei anteriormente, eu fiz a denúncia pública sobre as incongruências, diríamos assim, na compra e venda da refinaria de Pasadena. Isso não foi explorado pela mídia, porque não interessava, nem pelos partidos políticos, que também não interessava àquele momento, deixaram para o ano eleitoral. E agora é estranho que a mídia golpista trabalhe assim não me espanta. O que me espanta foi a FUP não ter tomado nenhuma medida, não repercutiu, não falou nada, e nem o candidato Zé Maria, porque eu tive condição de questioná-lo a respeito disso no debate da eleição passada. Eu comparei o Zé Maria. O que você fez em relação à denúncia que eu fiz de Pasadena? Você deu continuidade a esse processo? E ele respondeu que simplesmente não. Eu queria saber se você também vai ser conivente com as atrapalhadas dentro da Petrobras e também não vai divulgá-las. Obrigada. 3 minutos para sua resposta a partir de agora. É interessante que o candidato ele já vem com essa pergunta em debates anteriores e refaz aqui, mas é claro, sempre nós estaremos respondendo. Com relação à Pasadena, é interessante que os companheiros e companheiras primeiro entendam que a Petrobras ela não é a bodega e que por conta do que ocorreu, o candidato aqui tenta fazer algumas ilações quanto a esse exemplo que foi bem discutido pela mídia golpista e pelas mídias alternativas também com relação ao caso Pasadena. O que sabe-se hoje, com certeza o candidato sabe muito bem disso também, é que Pasadena hoje é uma das refinarias que mais dá lucro para a Petrobras. Isso contemplando até mesmo as refinarias brasileiras. Então é interessante que o candidato também possa falar um pouco sobre isso. Se a compra naquela época, ela observando um planejamento a longo prazo foi bem feito ou não, e os motivos que levaram a ter esse distanciamento do que estava previsto para o que foi efetuado ali na compra e as multas também pagas na justiça americana. Interessante que o candidato fale sobre isso em vez de transformar uma informação numa informação completamente diferenciada. Mas, diferente do senhor candidato, a gente vai aproveitar os espaços que porventura tenhamos na mídia, né? Acreditamos que não teremos, porque com certeza não iremos falar aquilo que a mídia golpista quer. As mais de 40 entrevistas, como o candidato colocou aí em seu blog, que foram feitas porque o candidato falou o que a mídia queria. E o que é que a mídia queria, meu companheiro e companheira? Você que é petroleiro, você que é petroleira, que veste essa camisa, que sua, que tem orgulho de carregar esse crachá, o que a mídia golpista quis e quer fazer o tempo todo é atacar a nossa empresa, é destruir a imagem dessa empresa, é mexer com o brio do petroleiro e da petroleira. E nós, em momento algum, iremos coadunar com isso. Então, bem provavelmente que, caso sejamos
seu representante no conselho de administração da empresa, a mídia golpista não irá nos convidar, porque nós não iremos fazer coro com ela, porque nós iremos defender o petroleiro e a petroleira e iremos defender essa grande empresa que é a Petrobras, que é patrimônio do povo brasileiro e que deve ser defendida também por aquele que representa o trabalhador e trabalhadora dessa grande empresa. Então, meu companheiro e companheira, não se deixe iludir com essas informações que são colocadas de forma inadequada ou sem as informações completas para que essa verdade se torne uma inverdade ou para que falácias elas sejam construídas. O companheiro e companheira é extremamente ciente do que ocorreu. Existem matérias de mídias alternativas que podem ser aí pesquisadas pelos companheiros e companheiras e saberem muito bem o que ocorreu com esse caso citado aqui pelo candidato. Mas reafirmamos aqui, nós não iremos fazer coro com a mídia golpista, nós iremos defender você e também essa grande empresa que é patrimônio do povo brasileiro. Obrigada. 1 minuto para a réplica, a partir de agora. Bem, eu queria lembrar ao candidato que eu não estava questionando quanto à rentabilidade da refinaria, não é essa a questão. A questão é o processo de compra e venda, que foi um processo absolutamente irregular, como denunciei, e o que eu estou cobrando é um posicionamento da FUP, que ele representa, assim como cobrei do outro candidato. E se houver o debate, eu vou cobrar de novo. Eu quero um posicionamento, por que não falou nada? Porque achava que aquilo que foi feito estava correto, ele compactuava com aquela operação. Essa é que é a pergunta e que não foi respondida nem no outro debate, nem nesse pelo candidato. De novo, o meu ataque, eu tenho uma história de vida. Eu não comecei ontem. Eu comecei movimento social em 1972 no sindicato, no diretório acadêmico de engenharia da PUC. Então, depois disso, participei do Sindicato de Processamento de Dados, então tem uma longa história aqui. Eu só queria fazer uma correção à produção do programa. Eu sou ex-presidente da EPET. Obrigada, candidato. 1 minuto para a réplica, para a tréplica. Candidato, infelizmente, o que vimos na mídia, o que os companheiros e companheiras da Petrobras viram, tanto no jornal da Globo, tanto na Globo News, quanto nos sites, infelizmente, do Estadão, Folha de São Paulo, não foi bem isso. Infelizmente mesmo, nós com pesar dizemos isso, o representante do trabalhador e da trabalhadora, o representante dos empregados da Petrobras no Conselho de Administração, fez coro sim com a mídia golpista. Nós não gostaríamos de que isso ocorresse mais. Nós queremos, na nossa representação dentro do Conselho de Administração, alguém que defenda o petroleiro e a petroleira. Alguém que não deixe nas entrelinhas que todo petroleiro e petroleira é ladrão ou coaduna com que tudo que foi feito pela cúpula da empresa. Nós não podemos pagar pelo que um punhado de pessoas fez dentro da companhia. E nós esperávamos isso do senhor quando foi nosso representante no Conselho de Administração. Obrigada. Agora é a sua pergunta em 1 minuto, a partir de agora. Candidato, infelizmente, no seu último mandato, nós tivemos quase 20 mortes de companheiros e companheiras por acidente de trabalho. Infelizmente, o senhor não deu continuidade a uma ação muito boa implementada pelo companheiro Zé Maria quando ele foi conselheiro de administração representando o trabalhador e trabalhadora, que foi a de ampliar o comitê de meio ambiente para um comitê de SMS, de segurança, meio ambiente e saúde. A pergunta é por que o senhor não fez isso, candidato? Por que o senhor não deu continuidade a esse trabalho iniciado pelo companheiro Zé Maria? Por que o senhor não valorizou a vida do trabalhador e da trabalhadora que constrói essa empresa, derramando não somente o suor, mas também sangue, infelizmente, dentro das áreas de negócio da Petrobras? Como dissemos, infelizmente, quase 20 pessoas morreram nesse ano de 2014, mandato do senhor, e no mandato do companheiro Zé, apenas 4 pessoas faleceram, demonstrando a atuação benéfica do companheiro. 3 minutos para a sua resposta a partir de agora. Bem, eu acho que me responsabilizar pela morte de 20 companheiros é um pouco forte. Eu não acho que seja responsável pela morte. Que a Petrobras possa ser responsável, acredito. E acho que dei continuidade sim ao trabalho do companheiro Zé Maria. Eu tenho participado do comitê de SMS, batendo bravamente nas questões que me chegam, que me são denunciadas, acompanho todos
as comunicações que são feitas pelos sindipetos, todos, tanto os da FUP quanto os da FNP, não tem distinção, eu sou representante de quem votou em mim e de também quem não votou em mim, e tenho procurado dar repercussão ao que acontece. Agora, eu lamento que, por exemplo, recebi uma denúncia de problemas de SMS no sindicato do Rio Grande do Sul, associado à FUP, e questionei no comitê, me foi apresentada uma resposta, essa resposta eu encaminhei ao sindicato dos companheiros do Porto Alegre para que eles fizessem um contraponto, né? Respondessem ao que tinha sido justificado pela gerência da Petrobras. Mas, infelizmente, não recebi nenhuma resposta. Aliás, tem sido uma prática da FUP, tanto no meu primeiro mandato quanto no segundo mandato, desconhecer que existe um representante dos conselheiros. Nunca vi nenhuma nota positiva a respeito da minha atuação. Como se, claro que falhas eu tive, mas seria ingênuo supor que a pessoa só erra. Então, tudo que eu faço de errado, obviamente, é repercutido nas publicações da FUP. Mas qualquer coisa que eu tenha feito de acertado, inclusive a própria denúncia de Passadina, que eu volto sim a essa questão, porque a transparência da Petrobras não é golpismo, pelo contrário, é defesa da Petrobras. A Petrobras não tem motivo nenhum para estar escondida. Pelo contrário, suas ações devem ser o mais transparentes possível, não só para os trabalhadores, como para a própria sociedade, que em última instância são os donos da Petrobras. Então repudio aqui essa minha responsabilização pelas 20 mortes, lamento, tenho batido, brigado, mas infelizmente não tenho tido colaboração da FUP e dos seus sindicatos de darem o seu contraponto. Então eu denuncio, repercuto as denúncias dos sindicatos, a gerência da Petrobras dá uma explicação, eu repasso essas explicações e não tem resposta. Quer dizer, é como se o que o gerente falou era correto. Então acho que realmente falta um pouco de humildade à FUP. O fato dela não ter conseguido eleger seu candidato num ou no outro mandato não quer dizer que essa pessoa não seja representante da categoria. E eu acho que a FUP deveria considerar dessa maneira. Obrigada. 1 minuto para sua réplica, a partir de agora. Candidato, é um papel nosso, como trabalhadora, cobrar isso, sim. Porque lembramos bem aqui, o companheiro e companheira vai lembrar-se disso também, quando o Zé foi nosso representante no Conselho, no comitê de SMS, fez com que diretores, gerentes executivos sentassem numa cadeirinha, em reunião com toda a diretoria e o Conselho, para explicarem o que foi que ocorreu com aqueles 8 acidentes existentes no ano de 2013 e devido às grandes emergências que ocorreram. Eles tiveram ali para dar explicações ao representante e também à presidente da Petrobras. Então, dizer que nós não devemos cobrar sim. Isso não foi feito nesse ano, onde houve mais de 16 mortes e o candidato não demonstrou que poderia ser nosso representante de fato. E dizer que a federação e seus sindicatos não fizeram nada, não diga isso, candidato, porque somente no Norte Fluminense foram 17 plataformas interditadas e na Bahia nós interditamos unidades da refinaria da Adolfo Alves. 1 minuto para a tréplica, a partir de agora. Companheiro, eu acho que o fato da FUP defender os interesses dos trabalhadores não faz mais que a sua obrigação. Afinal, são sindicatos e estão lá para defender os trabalhadores. O que eu estou questionando aqui é que quando o representante, que não é reconhecido pela FUP, envia uma informação para que o sindicato e a FUP deem um contraponto, de tal forma que o conselheiro, eu não estou em todas as bases, aliás, infelizmente, eu não tenho liberação de trabalho. Eu trabalho normalmente expediente 8 horas. Então, eu acho que cabe sim aos sindicatos darem uma resposta ao conselho. Isso que o gerente está dizendo é um absurdo, não é isso, não é nada disso, é isso, para a gente poder. Mas se quando à medida que eles se eximem dessa responsabilidade não falam nada, aí realmente fica complicado, né? Eu acho que qualquer que seja o representante, eu acho, como por exemplo o companheiro Zé Maria foi eleito, ele era o meu representante, apesar de eu ter sido derrotado naquela eleição. Obrigada. Agora, sua pergunta, 1 minuto, por favor, agora. Companheiro David, eu tive acesso a uma propaganda sua, feita na Bahia, onde você conclama os petroleiros da Bahia que seja eleito um baiano para o Conselho. Eu não sou baiano,
infelizmente, que clama que os petroleiros votem no candidato baiano para a Petrobras, porque esse candidato vai defender os interesses da Bahia. Eu queria perguntar ao candidato se ele acha que os petroleiros do Rio de Janeiro devem votar em candidato do Rio de Janeiro, os de São Paulo devem votar em candidatos paulistas e assim sucessivamente. Essa é a minha pergunta ao candidato. Obrigada. O senhor tem 3 minutos para a resposta a partir de agora. Bem, candidato, é óbvio que caso sejamos eleitos como representantes dos trabalhadores e trabalhadoras no Conselho de Administração dessa grande empresa, que é a Petrobras, com certeza absoluta, nós estaremos representando todos os trabalhadores e trabalhadoras, desde os baianos, os paulistas, cariocas, gaúchos, todos os trabalhadores serão representados, nível médio, nível superior, até mesmo aqueles companheiros que não votaram ou não votarão na nossa candidatura. O que nós enfatizamos ali naquele informativo foi a necessidade, principalmente, dos companheiros, não somente da Bahia, mas de todo o Nordeste, do Espírito Santo, entenderem que essa representação ela é de suma importância nesse espaço, que é o maior espaço para a tomada de decisões dentro da companhia, para nós enfrentarmos um grande problema que temos hoje, não somente no nosso estado, mas também nos estados do Nordeste e Espírito Santo, que é justamente, infelizmente, dos desinvestimentos ou da redução de investimentos nos campos maduros de produção terrestre, que nós estamos enfrentando ultimamente. Então, uma chamada mais para aqueles companheiros e companheiras que sabem da nossa realidade. Infelizmente, as pessoas que estão no Sul e Sudeste sabem que isso está ocorrendo, mas não sentem essa dor de perto. Então, foi mais uma conclamação para que esses companheiros e companheiras entendessem essa nossa real necessidade. Porque os campos terrestres de produção, eles envolvem não somente a atividade petrolífera em si, tem toda uma cadeia da economia que é sustentada em torno dessa atividade do petróleo. Cidades inteiras são sustentadas por essas atividades, com os royalties, com os impostos que são arrecadados para essas cidades, através não somente, como dissemos aqui, da atividade petrolífera, como também de outras atividades que estão aí em torno dessa nossa grande empresa, que é a Petrobras. Então, o informativo solto para a categoria foi nesse sentido, de que você, meu companheiro, minha companheira, que é baiano, que é baiana, que é nordestino, que é nordestina, tem orgulho em ter nesse espaço decisório também um baiano nordestino. E com certeza os companheiros e companheiras dos outros estados, das outras regiões do país, também vão ter, sem dúvida alguma, a honra de ter essa representação, porque nós, sem dúvida alguma, iremos representar cada companheiro e companheira, seja de lá onde ele for, seja do nível que ele tenha dentro da companhia, se de nível médio ou superior, da melhor maneira possível, para que o companheiro e companheira tenha um espaço que seja seu dentro do Conselho de Administração. E não hoje, onde, por exemplo, apenas as prestações de conta que foram feitas pelo candidato foram feitas apenas no Rio de Janeiro para um grupo seleto de pessoas, onde aqueles que votaram de outros estados, de outras regiões do país, não tiveram acesso a essa prestação de contas, nem puderam participar desse mandato de forma participativa, como divulgou o candidato. Obrigada. 1 minuto para sua réplica a partir de agora. Bem, primeira coisa, volto a dizer, infelizmente eu não tenho disponibilidade, eu não tenho liberação do trabalho, não sei se o companheiro tem, mas eu não tenho. Eu trabalho 8 horas por dia dentro da Petrobras. Então, realmente, eu tenho uma mobilidade muito mais reduzida do que uma pessoa que tenha liberação do trabalho, em geral, liberação sindical. Mas eu gostaria de chamar a atenção para isso, porque, inclusive, dentro do Conselho, já defendi por várias vezes a manutenção desses investimentos, porque se há uma coisa em que a gente tem concordância é exatamente com essa posição, que a Petrobras não é simplesmente, a Petrobras vê aquilo como um ativo, mas aquilo não é simplesmente um ativo, aquilo só é a vida de milhares de pessoas de cidades inteiras, e não há motivo nenhum para a Petrobras abrir mão disso. Mas eu acho, companheiro, que quem deve ser representante não é o baiano, não é o carioca, é a pessoa que os eleitores entenderem que melhor vai representar a categoria dentro do Conselho de Administração. Obrigada. Obrigada, candidato. 1 minuto para a tréplica. Companheiros e companheiras, nós temos a oportunidade de, nessa eleição, estar escolhendo um candidato que vá até as bases, que converse com as pessoas, que ouça opiniões, mesmo que divergentes, para que possamos construir um mandato, de fato, participativo e democrático. E aí está o nosso compromisso reassumido aqui,
além das mídias que estão disponíveis, como a internet, com o nosso blog, o Facebook, o WhatsApp, os informativos eletrônicos, que com certeza iremos disparar depois das reuniões do Conselho de Administração, nós também faremos questão, assim como fez o companheiro Zé, de ir até as bases, dialogar com o companheiro a companheira, divulgar aquilo que está sendo discutido dentro do Conselho de Administração, independente do estado que o companheiro ou companheira seja oriundo ou oriunda. Esse é um compromisso que nós afirmamos, ratificamos aqui, demonstrando que a transparência, a comunicação serão condições preponderantes no nosso mandato. Obrigada, candidato. E no próximo bloco vamos às perguntas do público. A gente volta já já. Combustível. Segundo o dicionário, qualquer corpo que, combinado com outro, produza uma reação química, liberando energia na forma de calor. Tem combustível que já nasce com o brasileiro. Os outros, a gente desenvolve aqui. Nova gasolina Petrobras Grid. Maior desempenho, máxima eficiência. Petrobras Grid. Gasolina se escolhe assim. Superação. A nossa história está repleta desta palavra. Lá atrás, mostramos que petróleo era nosso. E recentemente, descobrimos o pré-sal. Hoje, os desafios são outros. Por isso, estamos aprimorando a governança e a conformidade na gestão da empresa. Petrobras. Ontem, hoje e sempre, superando desafios. Todos eles. Estamos de volta e agora os candidatos vão responder a 4 perguntas do público que serão sorteadas aqui. Primeiro vamos saber vamos sortear o nome do candidato que começa a responder a pergunta, né? Vamos lá. Primeiro nome do candidato será Silvio. E agora a perguntinha. Bom, a pergunta é a seguinte. É uma pergunta do Reinaldo Borges, ele é da Transpetro. Diante de um confronto de interesses sindicais e empregados, qual será a postura dos senhores? Atender o que os sindicatos entendem como melhor ou representar os funcionários mesmo contra o que os sindicatos entendem como melhor? Então, nós temos 2 minutos para a resposta. Prezado companheiro Reinaldo Borges, a primeira coisa que a gente tem que fazer a diferença é que o Conselho de Administração não é uma instância sindical, né? Ele tem outro papel. O papel de defesa dos interesses do trabalhador, dos direitos dos trabalhadores, é dos sindicatos, né? Então eu não estou aqui, hora nenhuma, me propondo a ser substituto de sindicato. Pelo contrário, eu acho que cabe aos sindicatos e ao conselheiro se integrarem o máximo possível para defender dentro do conselho o interesse dos trabalhadores. Quanto a posição levantada que o interesse dos trabalhadores, dos sindicatos fosse diferente dos trabalhadores, eu não entendo assim, porque eu acho, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, as decisões dos sindicatos são tomadas em assembleia. Então a assembleia deve refletir o interesse da maioria da categoria. Agora, o que acontece é muito comum, a gente vê aqui, companheiros não participam da assembleia e depois reclamam das decisões que foram tomadas. Olha, gente, a gente não pode reclamar de uma coisa que a gente abriu mão. É igual a reunião de condomínio. Você não vai à reunião de condomínio, aí o condomínio decide que o elevador não vai parar mais no seu andar, não dá para reclamar, você não foi lá defender seu interesse. Então eu conclamo aqui ao companheiro Reinaldo e a todos os companheiros que participem dos sindicatos, participem da Assembleia de tal forma que as decisões que sejam tiradas na Assembleia representem completamente o interesse da maioria da categoria, né? E, de novo, não cabe ao Conselho de Administração fazer papel de sindicato dentro do Conselho de Administração, porque o Conselho de Administração não trata dessas categorias, dessas questões. Essas questões, o que é tratado no Conselho de Administração são as questões estratégicas da companhia, como, por exemplo, agora, como resolver o problema dessa baixa que tem que ser feita na contabilidade em função das corrupções que houve nesses processos aí dentro da Petrobras. Esse que é o papel do conselheiro. O direito do trabalhador é defendido pelo próprio trabalhador junto com o seu sindicato.
Ok, obrigada. Agora, sua resposta em 2 minutos. Vamos lá, a partir de agora. Companheiro Reinaldo, realmente não tem como a gente entender como as coisas divergem, né? O entendimento da entidade sindical, o entendimento do trabalhador e da trabalhadora. Se está havendo isso no seu estado, não deveria estar, porque realmente as decisões elas são sempre tomadas através de uma assembleia. Nas nossas entidades de classe, principalmente os sindipetos aqui que são filiados à Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, a Assembleia ela é sempre soberana, soberana a qualquer instância dentro da entidade sindical, seja diretoria executiva, colegiada, o plenário do sistema diretivo, maior até do que o próprio congresso da categoria. Então a Assembleia ela é sempre soberana e se está havendo isso no seu estado, o companheiro deve realmente estar participando mais das atividades do sindicato, cobrando para que as decisões das bases, as decisões dos trabalhadores e trabalhadoras sejam seguidas pelo seu sindicato, pelos sindicatos que estejam aí representando a categoria. Agora, companheiro e companheira, para nós sabermos o que o petroleiro, a petroleira quer, o que o empregado ou a empregada querem, nós precisamos ir às bases, ouvir as pessoas, conversar com as pessoas. Então, nesse sentido, nós ratificamos aqui mais uma vez um compromisso nosso, uma proposta que está bem difundida aí nos nossos informativos, no nosso blog e no nosso Facebook, a de nós termos uma comunicação efetiva, uma comunicação que funcione com o companheiro e companheira, onde nós possamos receber tanto virtualmente as contribuições de cada pessoa através do blog, do Facebook, através do e-mail, do WhatsApp, mas também através das visitas que nós faremos às principais bases do Brasil para nós construirmos e termos esse mandato de forma bastante democrática e participativa, caso o companheiro, como o companheiro Reinaldo ou demais companheiros, estejam voltando. Obrigada. Agora vamos para outra pergunta do público. E agora a gente começa com o candidato David, né? Fazer a troca. Vamos lá. É uma pergunta do Ageu Barros, ele é do EIP. Prezados, faz sentido que a nossa PLR seja calculada sobre o lucro de 2014 antes da baixa contábil resultante da corrupção e etc. Não podemos permitir que os empregados da Petrobras paguem pelo que os outros, velhos conhecidos, mandaram roubar. Vocês estão lutando objetivamente por isso? 2 minutos, então, a partir de agora. Bem, Ageu, é interessante a sua pergunta e ela vem num momento propício para que ela seja realmente bem respondida. É bom lembrar aos companheiros e companheiras que estão nos assistindo nesse momento, também ao companheiro Ageu, que nós, principalmente nós, sindicatos filiados à Federação Única dos Petroleiros e também à Federação Única dos Petroleiros, conseguimos construir um acordo que traz um regramento, finalmente, para a participação de lucros e resultados. E por conta, justamente, desse regramento, nós estaremos cobrando da Petrobras que ela cumpra aquilo que foi acordado, aquilo que foi assinado. Então foi divulgado, acabou de ser divulgado, o balanço do 3º trimestre da companhia. Cada companheiro ou companheira já sabe o resultado e sabe que ele foi menor do que o anterior trimestre e os 3 primeiros trimestres de 2014 também foram menores do que os 3 primeiros trimestres de 2013, o que, consequentemente, vai nos dar aí um adiantamento menor do que o que nós recebemos no ano anterior. Mas está garantido, pelo acordo que nós assinamos, o pagamento desse adiantamento da PLR. E é isso que nós estamos já fazendo. A Federação Única dos Petroleiros, seus sindicatos, já cobraram da Petrobras uma reunião para que essa resposta positiva seja dada em cumprimento ao acordo que foi assinado com relação ao regramento da PLR. Agora, se isso que o companheiro Ageu está colocando aqui se tornar realidade dentro do balanço da Petrobras até, com certeza, até maio ou junho, onde vai ser divulgado o balanço final de 2014, e a empresa não alçar lucros, nós também temos uma proposta para isso dentro do acordo que a empresa vai ter que cumprir. Todos os resultados foram alcançados. Se por um acaso não tiver lucro, tem lá um valor garantido para nós recebermos esse ano. Obrigada. Cinedino, candidato Cinedino, 2 minutos a partir de agora. Bem, companheiro, eu fico numa posição difícil para responder essa pergunta porque eu não tenho mandato sindical.
né? Eu sou o representante do trabalhador no Conselho e uma das restrições que o representante tem dentro do Conselho é exatamente ele não pode se pronunciar sobre questões que digam respeito a RH e planos de previdência. Isso a gente acha que é um equívoco da lei. A gente teve, inclusive, esse ano com a deputada, agora senadora, Fátima Bezerra, em Brasília, junto com outros conselheiros de outras estatais, exatamente defender o projeto que a companheira Fátima Bezerra colocou no Congresso, que é o de que dá o direito que os representantes dos trabalhadores possam falar, discutir essas questões. Inclusive, isso é uma questão absurda, porque nós somos 10 representantes dentro do Conselho. 2 representam os acionistas minoritários, eu represento os trabalhadores e os outros 7 representantes são representantes do acionista majoritário. Então, mesmo que a gente tivesse participação e a gente fosse votar isso, eu podia votar um voto, no máximo os outros 2 minoritários, se fosse o caso, mas o governo vai falar, como acionista majoritário, vai tomar a decisão que ele quiser. Então não é essa defesa de que a gente possa discutir o RH dentro do Conselho, não é para votar e ganhar no voto, não. É para a gente levar a posição e botar em discussão o interesse do trabalhador, a visão do trabalhador em relação a essas questões. Então fique com certeza, fique certo, companheiro Ageu, que a gente vai continuar defendendo que o Conselho, o representante dos trabalhadores, possa sim participar das discussões de RH e planos de previdência. Mas enquanto isso, não tenho mandato sindical, não posso falar como vai ser encaminhada a luta sindical, que isso cabe aos sindicalistas. Obrigada, candidato. Mais uma pergunta do público. Vou sortear aqui. A gente começa então agora com o Cinedino, né? É uma pergunta do Alex Araújo, ele das Estações do Campo Água Grande. David e Silvio, vocês são apoiados respectivamente pela FUP e FNP. Que vantagens cada um de vocês acham que seus apoios agregam? Então, 2 minutos a partir de agora. Bem, o que agrega é a certeza de que um candidato apoiado pela FNP terá independência do governo. Essa é a característica principal da Federação Nacional dos Petroleiros, da FNP. Não tem ligação com o governo, não tem interesse, não está procurando boquinhas, gerências, nada disso. O interesse da FNP e também o meu é a defesa do interesse do trabalhador. Então, se isso agrega valor, isso cabe aos eleitores avaliarem. Eu acho que sim, que agrega muito valor. A gente não pode ter dentro do Conselho, como já tivemos durante o mandato do Zé Maria, um candidato que só batia continência para as posições do governo. Não conheço uma decisão que tenha sido tomada dentro do Conselho de Administração que não tenha sido votada pelo bloco majoritário do acionista controlador do governo e também pelo representante da FUP, no caso, que era o companheiro Zé Maria. Então, eu acho que essa questão de quem agrega mais valor, porque se fosse assim, se fosse numericamente, pelo número de sindicatos, seria eleito sempre um representante da FUP. E já tivemos 3 eleições, eu concorri nas 3, perdi uma, ganhei 2. Então não é bem assim. Então o que a gente acha, o meu apego à FNP é exatamente porque a FNP defende o interesse do trabalhador, não tem ligação nem com o governo, nem defende boquinhas para candidatos do partido, a gente está fora disso. A gente discute, leva para as assembleias e participa com interesse, defesa independente e intransigente dos interesses do trabalhador. Não temos nenhuma ligação, nem com a gerência Petrobras e muito menos com o governo. E é isso que a gente acha que deve ser o papel do conselheiro dentro. O conselheiro tem que ser independente. Ele não pode estar ligado a interesses, né, nem de governo, nem da gerência. Obrigada, candidato. 2 minutos agora, a partir de agora. Boa tarde, meu companheiro Alex, também os demais ainda que estão nos assistindo. Interessante essa sua pergunta, porque quando você fala da Federação Única dos Petroleiros e Petroleiras, você está falando de outros 13 sindicatos e de milhares de trabalhadores, tanto associados e associadas a essas entidades, mas também que são representados por essas entidades. Então, respondendo a sua pergunta, meu companheiro Alex, com certeza, quando
um conselheiro que senta ali com a representação do trabalhador e trabalhadora tem esse apoio da FUP, dos seus sindicatos, também dos outros sindicatos e de toda essa base de trabalhadores, que hoje somos quase 40 mil trabalhadores, isso dá uma força maior. Isso faz com que essa voz ela ressoe com maior força, com maior poder. Um exemplo claro disso foi quando o companheiro Zé Maria foi conselheiro nosso no CA, nosso representante, conseguiu emplacar lá uma proposta efetiva que foi da ampliação do Comitê de Meio Ambiente para ser um comitê de ICMS, onde ele conseguiu fazer com que se discutisse no Conselho de Administração questões que são relacionadas à sua vida, a questão de segurança, de saúde que você enfrenta no seu dia a dia do trabalho. Agora, é interessante que o companheiro e a companheira que está nos assistindo avalie a distância entre o discurso e a prática. Discurso e a prática dos outros sindicatos que o candidato aqui é filiado e defende. Porque nenhuma das grandes greves, das grandes mobilizações, paralisações foram convocadas pelos sindicatos que o candidato aqui está defendendo. Nenhum desses sindicatos fizeram como fez o Norte Fluminense, quando o companheiro Zé Maria era coordenador daquele sindicato e interditou 17 plataformas. Nenhum desses sindicatos fez como nós lá na Bahia, que interditamos unidades da refinaria do FOBS, demonstrando claramente, meu companheiro e companheira, que um princípio nosso é da independência e autonomia diante do governo ou do patrão. Então, é uma boa defesa dessa entidade que nos representa muitíssimo bem. Agora a última pergunta. Agora é o candidato David, com 2 minutos para a resposta. É uma pergunta do Gustavo de Araújo, ele é do RH. Gostaria que essa pergunta fosse feita. Como vocês acreditam que podem ajudar para que desvios e atos de corrupção sejam minimizados na Petrobras enquanto estiverem no CA? Então, 2 minutos a partir de agora. Boa tarde, Gustavo. Os companheiros e companheiras também estão nos assistindo. Interessante a sua pergunta, porque a conjuntura atual pela qual a empresa passa nos faz perguntar isso mesmo. Como então um trabalhador, uma trabalhadora que possa estar lá no Conselho de Administração, ele vai fazer com que esses problemas que ocorreram na empresa, eles sejam minimizados ou nós consigamos até acabar com eles? Uma excelente pergunta. Bem, companheiro e companheira que está nos assistindo nesse momento, há uma proposta nossa que caso nós sejamos eleitos aí através do seu voto, através do seu apoio, de nós estarmos dentro do Conselho de Administração, cobrando dessas gerências ou órgãos de auditoria dentro da empresa, que tenhamos reuniões periódicas com esses senhores e senhoras, auditores e auditoras internas dentro da empresa, que fazem seus bons trabalhos, que geram bons relatórios de auditoria e que, por sinal, há anos já vem sinalizando esses problemas que ocorreram, infelizmente, com a nossa companhia. Entendemos que, se nós tivéssemos olhos mais atentos a isso, se nós tivéssemos a oportunidade de conhecer esses relatórios de auditoria antes, com certeza nós iríamos, como representantes dos trabalhadores e trabalhadoras, sinalizar isso dentro do Conselho de Administração, porque talvez os outros estivessem, de alguma maneira, sem as informações ou comprometidos com a situação. Mas nós não, nós que temos compromisso com o trabalhador e a trabalhadora, com certeza iríamos e iremos sinalizar esses problemas que porventura estejam ocorrendo na companhia. Então entendemos que esse espaço bem ocupado legitimamente por um representante do trabalhador e da trabalhadora dentro do CA da Petrobras, possa se inibir esses atos, pelo menos com seus olhos de fiscalização, atentos aos atos que são decididos pela diretoria do CA. Obrigada, candidato. 2 minutos a partir de agora. Bem, companheiro Gustavo, eu acho que a participação do trabalhador, do representante do trabalhador no Conselho de Administração pode ser muito efetivo em relação a evitar esses novos casos, desde que a gente dê transparência ao que acontece.
A imprensa diz, é um absurdo, não tem governança na Petrobras. Absurdo é dizer isso. Claro que tem governança na Petrobras. Vá um operador de refinaria preencher uma permissão de trabalho equivocadamente para ver se ele não é suspenso, não leva chicotada, eventualmente, depende do que for, até demitido. Claro, o problema é até onde vai essa governança. As normas e os procedimentos existem, só que as altas instâncias o desconheciam. Por exemplo, vou voltar aqui ao que o companheiro ele não gosta. O caso de Passadina. Na compra de Passadina, foi definido, foi aprovado pelo Conselho de Administração que fosse pago X milhões pela refinaria. 340 milhões. Mas foram pagos 360 milhões. Como é que foi pago 20 milhões atrás? Ninguém viu, gente. Tinha uma decisão que mandava pagar 340. Foi pago 360, 20 milhões a mais e ninguém viu nada. Aí vamos questionar a ouvidoria. A ouvidoria diz que não há um registro sequer de 2004 a 2012 que denunciasse qualquer falcatrua dentro da Petrobras. A gente já tive contato pessoal com um companheiro que trabalha ali no Senado, que disse para mim, Silvio, em 2006, eu fui pessoalmente à ouvidoria denunciar o Paulo Roberto. Eu era fiscal de contrato e fui denunciar, que falaram para mim, não mexe com isso não, deixa para lá. Eu falei, isso tem registro? Não, infelizmente eu não fiz registro. Então é isso, companheiros, é preciso que a categoria denuncie a ouvidoria, denuncie ao representante e a gente cobrar isso. E a gente tem que dar transparência ao que acontece a maneira com que isso vai ser encaminhado dentro do Conselho de Administração. Obrigada, candidato. E o debate está chegando ao fim, vamos às considerações finais. Cada candidato tem 3 minutos para falar. E de acordo com o sorteio que fizemos no início do bloco, começamos pelo candidato Cinedino. Então, 3 minutos para sua fala a partir de agora. Não, desculpe, mas eu não entendi, não vai ser feito um sorteio agora? A gente faz no início do bloco. No início do bloco, o senhor foi sorteado. O senhor é o primeiro. Você sorteou agora? Não é isso, produção? Vamos esperar a produção falar com a gente. Não, estava no bloco. Então a produção falou para a gente fazer de novo. Vamos fazer de novo? Porque tem Então, vamos lá. Esse é o outro bloco. Colocarei aqui de novo a fichinha. Vamos balançar. E vamos lá. Então, quem vai falar primeiro é David, tá? Minutinho. Vamos dar o tempo dele, 3 minutos, a partir de agora. Bem, companheiros e companheiras, acreditamos que esse debate foi salutar para que o companheiro e a companheira tomasse uma decisão. Fez as análises a partir das ideias apresentadas, das propostas que foram também suscitadas aqui e com certeza a partir desse momento, cada um e cada uma vai poder não somente analisar as propostas, mas avaliar o perfil de cada candidato, as competências, as habilidades que cada candidato aqui tem, para ver se representa bem ou não a categoria petroleira nesse espaço, que é o maior espaço de tomada de decisões da nossa companhia. Agradecemos desde já o voto das 2.300 pessoas que nos deram a oportunidade de chegar aqui a esse segundo turno. Agradecemos de coração a você, meu companheiro e companheira, que deu esse voto de confiança, que conheceu as nossas propostas, entendeu que nós queremos dar o nosso melhor nesse espaço para representá-lo da melhor maneira possível, da maneira que você merece ser representado nesse espaço, que é o Conselho de Administração dessa grande empresa que é a Petrobras. Entendemos que temos as melhores propostas, que temos um excelente perfil, que temos competências e habilidades necessárias para representá-lo bem. Apresentamos isso durante toda a campanha do primeiro turno, durante essa campanha agora até a votação que se iniciará no dia 31, e os companheiros e companheiras tiveram a oportunidade de nos conhecer melhor, não somente nos informativos, no nosso site, no Facebook, mas também agora a partir desse debate que foi feito. O candidato colocou aqui que nós temos a nossa liberação sindical. Temos sim isso garantido através do acordo coletivo de trabalho. Que bom, através da luta nós conseguimos isso. E através dessa mesma luta do acordo coletivo de trabalho, nós conseguimos garantir que as pessoas tenham 5 dias de liberação por ano para fazerem outras atividades, inclusive a atividade de estar se comunicando com as pessoas nas diversas bases. Além dos dias da semana que nós temos trabalhando, onde podemos usar essa liberação, temos também os finais de semana que podemos entrar em contato com as bases operacionais. E aqui ratificamos o nosso compromisso, uma das nossas principais propostas, de nós nos comunicarmos melhor com a categoria.
desse espaço que é do trabalhador e da trabalhadora, ser de fato do trabalhador e da trabalhadora. Que nós façamos nesse mandato um mandato mais transparente, mais participativo, com a democracia efetiva, para que o companheiro e a companheira construa esse mandato conosco durante todo esse ano. Então, meu companheiro e companheira, nós conclamamos aqui a você que entende que nós precisamos mudar a realidade desse CA, de que nós precisamos mudar a nossa representação, trazendo a juventude e a experiência para esse mandato, que você, meu companheiro e companheira, do dia 31 de janeiro a dia 8 de fevereiro, esteja votando em David Bacelar, Juventude e Experiência no CA. Obrigada, candidato. Então agora é a sua vez, Cinedino, 3 minutos para suas considerações finais, a partir de agora. Companheiros e companheiras, foi um prazer ter a oportunidade de falar para vocês. Acho que, como disse o companheiro David aqui, é uma oportunidade para a gente trocar ideias, marcar posições, ver como é que uma pessoa pensa a respeito, o outro candidato, e a gente esteja mais bem informado para poder votar. Eu não vou falar muito aqui sobre mim, porque acho que não cabe. Tenho 28 anos de companhia, vou completar 28 anos de companhia agora em março, tenho 27, e acho que sou relativamente conhecido da categoria. Eu peço aos companheiros que não me conhecem que peçam informações às pessoas que me conhecem. Eu tive atuação durante 2 mandatos, tive um primeiro mandato, quando tentei o segundo mandato fui derrotado, e no terceiro, acho que a categoria teve a oportunidade de avaliar o desempenho de um candidato e um mandato de outro e decidiu me dar uma chance de repetir um mandato agora nesse segundo mandato. E agora eu estou aqui pedindo de novo aos companheiros que analisem as candidaturas, as propostas e que, se acharem assim conveniente, me deem o seu voto. A garantia que vocês vão ter é que não fujo da luta. Sou uma pessoa, digamos assim, um tanto quanto chata, porque sou cri-cri, dentro do Conselho tenho esse papel, questiono todas as informações que são colocadas, questiono os números, estudo as pautas, quando as pautas vêm com o processo, porque muitas pautas só vem o título e você na hora toma conhecimento. É uma coisa que a gente brinca no Conselho, que nem os conselheiros não são de confiança da Petrobras, porque são as últimas pessoas, por exemplo, a terem conhecimento do balanço. Existem em torno, talvez dentro da Petrobras, de 100 pessoas que estão envolvidas com a construção do balanço da companhia, de diversas áreas, contabilidade, auditoria, várias áreas, mas os conselheiros só tomam conhecimento. Então, essas coisas que a gente precisa mudar. A gente precisa mostrar que o conselheiro representante dos trabalhadores é um conselheiro de primeira categoria, de primeira classe. Ele é tão conselheiro quanto qualquer outro ali, que ele não pode ser impedido de discutir nenhum tema. E para isso, disse aqui os companheiros, repito, vamos continuar a luta em Brasília, no Congresso, para a gente mudar essa legislação, dando participação do conselheiro eleito pelos representantes dos trabalhadores, a discutir também RH e plano de previdência. E aqui, para fechar, acho que a minha atuação não deixou dúvida quanto à minha independência, tanto de governo quanto à direção da Petrobras. Não estou procurando boquinhas, não defendo quem procura boquinhas, que acho que isso não é papel de sindicato. Se você for ver, vários ex-coordenadores da FUP hoje ocupam boquinhas na Petrobras, gerências, coordenações. A gente é absolutamente contra isso. Uma coisa é sindicato, outra coisa é empresa. Esses interesses não se misturam. Então, que os eleitores escolham o melhor candidato. Obrigada, candidato. A gente encerra nosso debate de hoje. Agradecemos a participação dos 2 candidatos e de todos que assistiram em suas unidades. A apuração dos votos será no dia 9 de fevereiro, com transmissão ao vivo pela Web TV. Obrigada a todos. Tchau.